Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você, tenha um excelente dia. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre os Estados Unidos que vão investir alguns milhares de dólares na produção de fertilizantes. Vamos comentar sobre a JBS, que também vai abrir uma fábrica de fertilizantes aqui no Brasil. Vamos comentar sobre a entrada da seca, que já está quase no início. Vamos falar sobre o preço de combustíveis, do aumento do frete marítimo e também do aumento de preço de insumos agropecuários. E vamos falar do grande potencial econômico do mercado halal. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os Estados Unidos, que vão investir alguns milhares de dólares na produção de fertilizantes. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele vai investir 250 milhões de dólares, a bagatela de 1 bilhão e 200 milhões de reais na produção de fertilizantes lá nos Estados Unidos. De acordo com o USDA, o objetivo é tentar diminuir os custos dos insumos que foram fortemente impactados pelas sanções impostas à Rússia, além de estimular a concorrência do país. O recurso é de um fundo de crédito, Commodity Credit Corporation, que foi criado no mês de setembro do ano passado para situações de emergência no mercado. Segundo o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Tom Vilsack, as recentes interrupções na cadeia de suprimentos devido à pandemia e agora à guerra mostraram a importância de investir na produção doméstica de fertilizantes. Segundo o Vilsack, os preços dos fertilizantes nos Estados Unidos mais que dobraram desde o ano passado devido à pandemia, a oferta limitada de minerais e os altos custos de energia. Atualmente, o país é o segundo maior importador de cada um dos 3 principais componentes de fertilizantes: nitrogênio, fósforo, potássio, o famoso NPK. Os principais produtores de fertilizantes incluem China, Rússia, Canadá, Marrocos e também com a Bielorrússia, que fornece uma parcela significativa de potássio. E agora vamos comentar sobre a JBS, que vai abrir uma fábrica de fertilizantes aqui no Brasil. A JBS já entrou para o segmento de fertilizantes com a criação da Campo Forte, empresa de sua divisão de negócios que irá produzir insumos orgânicos, organominerais e especiais. A fábrica, localizada em Guaiçara, no interior de São Paulo. Guaiçara conta com aproximadamente 13 mil habitantes e é uma cidade vizinha aos municípios de Promissão e Lins, onde a JBS já está instalada. Há muitos anos, a nova fábrica demandou 134 milhões de reais em investimento e terá capacidade para produzir 150 mil toneladas de produtos a partir de resíduos gerados nas operações da companhia. A iniciativa amplia a atuação da JBS na economia circular em linha com o compromisso Net Zero 2040. Que pretende zerar o balanço líquido das suas emissões de gases causadores do efeito estufa. Este ano, a diretora executiva da JBS de Novos Negócios, a Suzana Carvalho, ela mostra que essa inauguração reforça o propósito sustentável da JBS e é mais uma iniciativa de economia circular do grupo que dará um destino correto aos resíduos de suas operações, gerando um produto com valor agregado a partir de um processo industrial altamente tecnológico e sustentável. Hoje, 87% do fertilizante consumido no Brasil é proveniente de importação. Isso traz uma grande oportunidade para a expansão da empresa. E agora eu vou conversar com João Alexandrino. João Alexandrino, ele é zootecnista e consultor de contas da Campo Nutrição Animal. E nós vamos falar de um tema interessante, um tema que já está batendo as portas, principalmente das pecuárias de corte e de leite.
nós vamos falar do perigo na transição águas, época das águas, época das secas, mais pasto e confinamento. João Alexandrino, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, Toninho, bom dia, Toninho, bom dia a todos os telespectadores, uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Ô João, entra ano, sai ano, parece que a história é a mesma. Como diziam os antigos, parece que a vitrola só toca aquela música. Ou seja, a maioria dos pecuaristas já sabe o que vai acontecer. Muita gente não tem pasto, não tem nem na época das águas, nas épocas da seca então piorou. É uma situação meio complicada, né? Positivo, Toninho, e que, como você falou, ela se repete ano a ano, né? É. Nós temos nosso sistema de produção quase que exclusivamente a pasto, 90% do que a gente produz é a pasto, e a gente tem nossas estações do ano bem definidas, em seca e águas, e todo ano a gente tem os mesmos problemas em algumas fazendas que não se preparam para esse período mais crítico. Então, hoje a gente vai poder conversar um pouco sobre como a gente, através da suplementação, pode sanar um pouco essas dificuldades desse período agora de transição e da seca. Pois é, mas se o pecuarista fosse assim, de maneira geral, tem o pessoal que está fazendo a lição de casa direitinho, mas a maioria, infelizmente, não faz. A maioria chega na época da seca, gasta muito mais do que se tivesse investido mais na época das águas, né? Positivo. Quer dizer, aí tem que comprar ração, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Fica muito mais caro você produzir a arroba do boi ou do bezerro, seja lá o que for, na época da seca, quando não se prepara, né? Exatamente. E a gente consegue enxergar isso principalmente agora nesse período de transição, né, que a gente ainda não está no pico da seca, a gente ainda tem uma condição de pasto favorável, principalmente esse ano em que as chuvas estão um pouco mais estendidas. Então, a gente, às vezes, muitas propriedades perdem a oportunidade de aproveitar esse período de transição, qualidade de pasto, fazer uma revisão na suplementação estratégica para esse período e ainda aproveitar essa qualidade de pasto e imprimir um ganho de peso que vai tornar o desafio na seca menor. Ou seja, a gente conseguir ainda aproveitar esse período de transição, produzir uma arroba mais barata ou preparar o animal de forma mais eficiente para atravessar a seca de forma também mais barata. É aquilo que a gente sempre fala, né? Turbina o seu boi nas águas. Quer dizer, faz o animal ganhar mais peso, mais carcaça, e é nessa época que a arroba é mais barata, né? Positivo. Quer dizer, se ele entrar mais turbinado na época da seca, você tem condição, às vezes, até de gastar menos para pelo menos manter, não fazer ele perder peso, né? E muita gente ainda está naquela do boi sanfona, né? Ganha peso nas águas e diminui na seca. E aí o prejuízo é grande, não é pouco não, né? Exatamente. Se a gente for exemplificar a recria, a gente vem com a reposição um pouco mais cara. Sim. Uma arroba de bezerro hoje entre R$400 e R$450, dependendo da região. E aí você entra no período da seca, em vez de você diluir essa arroba, você solta seu bezerro no pior pasto, não faz uma estratégia de suplementação correta, às vezes negligencia essa categoria. É verdade. E em vez de diluir esse custo que já vem num valor agregado, um ágio alto, a gente está agregando mais custo a esse animal. Então acaba tendo uma produção de arroba mais cara. Então o objetivo é justamente esse. Agora, se a gente pegar especificamente de vacas, aproveitar nessa transição, colocar um score mais interessante para que no período da seca, que é onde vai ter o período de parição, esse animal esteja num score com condição melhor. Ou seja, empurrar o carro de ladeira abaixo ainda nesse finzinho de águas, né, Toninho? João, eu não sei se eu estou muito certo ou muito errado, não sei. Mas hoje, dentro da pecuária de corte, por exemplo, vamos pegar o pecuarista que faz a recria e engorda. Quer dizer, hoje, se ele comprar um animal aí na faixa de 10, 12 meses aí, esse animal não pode ficar mais do que um ano na fazenda dele, né? Não pode. A gente, como falamos, temos que usar estratégias que a gente dilua o custo desse bezerro, né, desse animal que vai participar da recria, e quanto mais longo o ciclo dele, mais custo ele vai agregar na fazenda. Então, mais cara é a arroba. Mais cara a arroba produzida. Então, a gente tem utilizado em muitos parceiros já, uma técnica já difundida no mercado, que é o confinamento de recria intensiva, que a gente tem o objetivo de, em vez de pegar esse animal que vai para a recria, vem da desmama, vai para a recria e vai para a seca, ganhar 100 gramas, 150 gramas, ou até perder peso, dependendo da estratégia, a gente faz uma recria intensiva no confinamento, faz com que esse animal ganhe em média de 600, 700 gramas por dia,
e consiga ter um custo de arroba produzida, mesmo no período da seca, né, usando a estratégia de confinamento, uma diluição desses custos, produzindo uma arroba mais barata. Mas mesmo que ele não tenha uma área para confinamento, esse confinamento tradicional, o animal fechado, coxo, bebedouro e tal, ele pode fazer um confinamento, vamos dizer, a pasto, né? Com certeza. Quer dizer, o animal vai ficar até menos estressado do que se estiver fechado. E né? esse é o momento para se preparar para isso. Está na hora. É a hora de reservar pasto, porque qual que é a diferença da gente fazer essa estratégia no pasto ou no confinamento? No confinamento, a gente vai oferecer provavelmente uma silagem, simular um pasto de qualidade. E muita gente não tem silagem. Não tem silagem, exatamente. E quando a gente faz agora, nesse período de transição, uma reserva de pasto para seca, a gente consegue bons desempenhos, ajusta a nutrição para aquele desafio. Sim. É tanto que a gente tem muitos clientes fazendo o que a gente chama as pré-cocinhas a nível de pasto. Verdade. Né? Colocando aí ganho de 450, 500 gramas por dia no período da seca e desafiando essas fêmeas na próxima estação de monta com 13, 14 meses. Bom, você que está nos acompanhando, se você tiver alguma dúvida, ligue lá na Campo Nutrição Animal, procura falar com o João Alexandrino, que ele vai te dar todas as informações, dicas importantes, sem problema nenhum. Não é que quer vender o produto, não. Ele vai te dar informação. Aí cabe a você se deve fazer, se não deve. Mas o mais interessante agora, que nós já estamos no limiar, está basicamente no último litro de oxigênio que tem no cilindro do paciente que está na UTI, estava na hora ainda de você aproveitar isso aqui, ver o que tem que fazer com seus animais, dependendo da categoria, às vezes nem compensa você fazer isso, é melhor vender, né? Ou enfim, montar uma estratégia para daqui para frente, porque a seca que vem aí, 2, 3 meses de seca aí, 4 meses, vai te derrubar. Então toma cuidado, procura o João, bata um papo com ele para ver a melhor estratégia para você não perder dinheiro. É isso aí, né? É isso aí, Toninho. Não tem muito que fugir disso, Não, né? não tem. Bom, João, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que esse tipo de conversa é que é bom para a gente... Vai batendo, até uma hora acontecer, todo mundo resolver engordar boi aí da forma, vamos dizer, correta. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, João. Obrigado. Muito obrigado, Toninho. A gente que agradece. Estamos sempre à disposição para dúvidas, para trocar uma ideia. Estamos sempre à disposição de todos vocês. Tá ok, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre preço de combustíveis. Vamos falar do aumento do frete marítimo e também do aumento de insumos agropecuários. Nós voltamos já, um minutinho só. De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver mais com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Oferecimento óculos de sol com grau é na Óticas Brasil. Aniversário Bretas, quem tem o cartão Bretas aproveita parcelamento em até 6 vezes fixas, ofertas exclusivas no app Bretas, além de todo dia uma sessão com até 30% de desconto. Faça já o seu. Tá no Bretas, tá em casa. Tecnoshow Comigo 2022. A grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro está de volta. E o nosso reencontro é de 4 a 8 de abril, em Rio Verde, Goiás. Negócios, informações, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. Acesse o site tecnoshowcomigo.com.br e saiba mais. Tecnoshow 2022. Realização Comigo. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto.
Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Vem aí o Rally do Centenário. Um fim de semana com muita emoção, velocidade, manobras radicais e música. Abrindo as comemorações dos 100 anos de Aparecida. Sexta, sábado e domingo, dias 1, 2 e 3 de abril, no Centro Cultural José Barroso, ao lado da Prefeitura de Aparecida. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Venha sentir de perto a adrenalina do Rally do Centenário. Promoção exclusiva da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Apoio Câmara Municipal Aparecida de Goiânia, Poder Legislativo. ACIAG, Prefeitura de Aparecida, Trabalho Eficiente, Cidade Inteligente. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre os preços dos combustíveis. Após alta de 19% no preço do litro da gasolina, que foi anunciada no último dia 10 de março pela Petrobras, o preço médio do combustível, que nos primeiros dias do mês estava em R$ 6,93, aumentou 8,1% e passou a custar R$ 7,49 nos postos de abastecimento brasileiros. Segundo dados do último levantamento do índice de preços Ticket-Log, vale ressaltar que antes desse aumento, o preço médio da gasolina já vinha numa crescente, logo nos primeiros dias do mês, com alta de 1,2% em relação a fevereiro. Considerando a média atual de R$ 7,49 o litro, o combustível já é 9,5% mais caro se comparado ao mês anterior, de acordo também com o levantamento da Ticket-Log. E ela destaca que o preço do etanol, que no início de março custava em média R$ 5,56 e vinha apresentando redução nos últimos meses, além de um recuo de 1,2% em relação ao fechamento de fevereiro, também registrou acréscimo no preço após o anúncio do último dia 10 de março. O valor médio do combustível chegou a R$ 5,70, aumento de 2,6% em relação ao mês anterior. O menor valor médio para esse combustível foi encontrado na região sul, mesmo com o preço de R$ 6,60 no início de março, chegando a R$ 7,18, uma alta de 8,7%. E agora vamos falar sobre o aumento do frete marítimo. O aumento dos preços do petróleo bruto e a guerra em curso lá na Ucrânia estão elevando significativamente as taxas de frete marítimo e as taxas de frete de barcaças dos Estados Unidos, de acordo com o relatório de transportes de grãos do Departamento de Agricultura americano, que é o USDA. As taxas de frete marítimo para o transporte de grãos a granel aumentaram por 5 semanas consecutivas. No dia 10 de março, a taxa de embarque de 1 tonelada de grãos do Golfo dos Estados Unidos para o Japão era de $79, um aumento de 12% em relação ao início de 2022. 37% a mais do que um ano atrás e 70% maior que a média dos últimos 4 anos. A taxa dos Estados Unidos para a Europa foi de $29,50, um aumento de 12% em relação ao início de 2022. 39% a mais que um ano atrás e 75% maior que a média dos 4 anos. Os preços no mercado spot do petróleo Brent atingiram uma média de $97 por barril em fevereiro, um aumento de $11 em relação a janeiro e devem atingir agora uma média de $117 por barril agora no mês de março. E agora eu vou conversar com Omar Shahini.
O Omar, ele é o CEO e fundador da consultoria Halal do Brasil. E nós vamos falar do potencial do mercado halal e o seu impacto, principalmente na economia brasileira. Omar Shahini, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para a gente discutir um tema altamente interessante e muito promissor, né? Tudo bem? Boa tarde, olá, boa tarde a todos. Bom dia, Antônio. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, estamos indo bem. Graças a Deus. É um prazer estar aqui com você novamente. É extremamente uma satisfação minha poder conversar com você, participar do programa e falar um pouco desse mercado agitado, podemos dizer assim, no mercado hoje que cresce de 15% a 20% ao ano. Hoje já movimenta cerca de 3,4 trilhões de dólares e a estimativa é que 2024 passa a movimentar 5,8 trilhões de dólares. Então, o crescimento é um crescimento constante, com altíssimo nível. E muita gente imagina que a certificação halal é voltada apenas para alimento, ou apenas, especificamente falando assim, abate, né? Aí que o pessoal se engana, né? O mercado halal é um mercado com um leque bem aberto, com várias oportunidades de vários segmentos. Bom, quando a gente fala de um mercado em crescimento, e eu também acredito nisso, porque a própria região compradora de produtos halal vem melhorando significativamente o poder aquisitivo, vem melhorando a situação das pessoas e automaticamente se torna, vamos dizer assim, um mercado muito atraente. Quer dizer, daqui mais 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos chegar aí próximo a 6 trilhões de dólares, né? É isso mesmo? É mais ou menos isso? Exatamente, e não é tem, isso mesmo. como você estava falando, não é só a parte de alimentos. Eu estava lendo outro dia que tem, inclusive, turismo, cosmético, roupa halal. Enfim, é um mercado inesgotável, né, Omar? Com certeza, meu amigo. É realmente o mercado halal é um mercado promissor. Hoje, vou falar assim, que nos últimos 4 ou 5 anos, esse mercado revolucionou bastante, lógico, com a tecnologia, com a ciência, várias questões passaram a ser abordadas. Hoje se fala-se no mundo sobre sustentabilidade. Então, uma empresa, para ela ser certificada halal, para ela ser considerada halal, ela tem que ser uma empresa sustentável também. Então, existe já rumores que a Malásia, que é um dos principais players do mercado halal no mundo, já estuda colocar uns estándares, né, específicos falando sobre sustentabilidade, ou seja, se você quiser exportar para a Malásia, você tem que ter os estándares da Malásia. Então, a Malásia já estuda incluir, alterar as normativas, incluir algumas cláusulas, alguns requisitos falando sobre sustentabilidade. Então, para você ver que o halal, ele se revoluciona também junto ao momento que vivemos hoje, né? Você estava falando agora, por exemplo, sobre o preço do frete, que aumentou, o preço marítimo. Então, o halal também não é uma coisa que é fixa, é aquilo lá e não muda. Muito pelo contrário, ele vai mudando conforme as necessidades também, né? E o mercado halal hoje, o Brasil é o principal exportador de alimentos e bebidas halal no mundo. O Brasil nada de braçada em frente ao segundo lugar, que é a Austrália. Mas o Brasil hoje tem mercado halal que o Brasil ainda nem chegou perto. O Brasil nem podemos dizer assim, nem começou a explorar, que nós temos a moda halal, temos turismo halal. Se bem que, falando em turismo halal, a cidade de Foz do Iguaçu está sendo uma cidade que vai ser considerada a primeira cidade para turismo halal no Brasil e na América Latina, né? A CEDIAL, Certificadora Halal de Alimentos e Bebidas, ela vai ser a empresa que vai preparar a cidade de Foz do Iguaçu para receber turismo halal, mas tem outros segmentos. Nós temos também cosméticos, farmacêuticos, que começou agora, recentemente, podemos dizer, nos últimos 12 meses, começaram as tratativas para a certificação halal, e dizem que a partir de 2024, a estimativa é que 70% dos cosméticos existentes no mundo todo serão halal, ou seja, esse cosmético será derivado de um produto de abate, se for de origem animal, claro, né? Derivado no abate halal e que não contém nada de origem suíno na sua formulação, seja lá gelatina, colágeno ou até mesmo sobre produtos do suíno. Então, para você ver o quanto esse mercado cresce de uma maneira muito forte e a tendência é que esses números só aumentem daqui para frente. Claro, o mundo todo busca por um produto seguro, um produto saudável para consumo, e esses pontos é que a certificação halal acaba garantindo ao consumidor, né? Produto lícito, de qualidade, rastreável e seguro para consumo. Omar,
Qual é a média populacional de consumidores no mercado halal? Hoje, a população muçulmana no mundo está em média de 1,9 bilhões. Nossa, é muita gente. Só no Brasil temos 2 milhões. Se você for ver 2 milhões de muçulmanos no Brasil, comparando com 240, quase a população do Brasil, 240 milhões, 2 milhões de 240 não é nada, né? Mas se você for comparar em número, 2 milhões, no Brasil tem mais muçulmano que no Catar, que é um país muçulmano, porque não tem 2 milhões de catarinenses morando no Catar, entende? Então, se você for ver em número, o Brasil tem um número grande de muçulmanos, mas se você for ver em percentual, não é aquele percentual tão alto. E a estimativa aqui isso só aumente. Hoje, no mundo já são 1,9 bilhões. A tendência é que 2030 passa a ser 2,2 bilhões de muçulmanos. E dizem que até 2050, cada 3 pessoas na Terra, um deles será muçulmano. Ou seja, 1/3 da população mundial irá consumir apenas produtos halal. Isso, quando a gente fala... Pode falar. Eu estava pesquisando há algum tempo agora e estava observando que parece que na França o número de muçulmanos também é muito grande, né? Sim. Olha, tem estudos na Europa, de maneira geral. Tem estudos, eu não sei o quanto disso é verdade ou não, mas dizem que na França, em 2050, a população muçulmana já vai passar de 50%. É verdade, é justamente isso. Né? Então, assim, os números realmente crescem de uma maneira muito rápida. Claro que, se você for levar em consideração que vai vários imigrantes de Marrocos, Sim, Argélia, Tunísia, tudo bem, mas mesmo assim, né, o número cresce. E, por exemplo, temos um país, a gente sempre olha para a Europa, Oriente Médio, a gente esquece o continente africano. A Nigéria, em 2060, vai ser, acho que, a 4ª maior população do mundo. Nossa. E vai ser a 3ª maior população islâmica. Em 2060, vamos ter, em primeiro lugar, a Índia, em segundo lugar, o Paquistão e em terceiro lugar, a Nigéria. Entende? Então, para você ver o crescimento do mercado islâmico, o crescimento da população islâmica, na verdade. E uma coisa eu te falo, meu amigo Antônio, que quando o muçulmano, assim, ele é um consumidor fiel à marca. Então, quando eu vou ver no meu supermercado uma marca com um selo halal, você sabe que aquela propaganda de boca a boca funciona muito bem. Então, a partir do momento que eu vejo um produto com selo halal, eu vou começar a fazer a divulgação gratuita para essa fábrica, claro. Uma divulgação grátis, né? Sim. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje eu recebo vários e-mails e ligações de pessoas que moram na Europa, na França, no Oriente Médio, perguntando, olha, tem o frango X, a marca X, tem o selo halal, é halal mesmo? A gente fala, não, sim, é halal, mas como é que é feito o abate? Você explica tal. O pessoal fala, olha, agora que você me explicou, eu realmente enxergo, eu vejo que realmente é halal, eu posso consumir, porque antes disso eu tinha receio de comer frango, mesmo sendo halal, porque hoje existem muitas pessoas que colocam um selo halal sem realmente ser halal, né? Entendi. Isso é uma coisa muito comum. E graças a Deus no Brasil não é assim que funciona. No Brasil realmente é tudo rigoroso, tudo certinho, né? Omar, eu quero trazer você mais vezes aqui, eu vou te perturbar muito, porque esse tema é altamente importante. Eu agradeço demais a sua paciência aí em cooperar com a gente aqui, participar do nosso programa, mas é um tema que não pode ficar de lado, não pode deixar de lado. Meu irmão, muito obrigado e até a próxima. Imagina, eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Antônio. Fica à sua disposição, você nunca incomoda, muito pelo contrário. Espero na próxima a gente fazer essa entrevista pessoalmente aí em Goiás mesmo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, meu irmão. Tchau. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Tchau, tchau. Se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br e clicar no banner entrar no grupo TV Agro, preencher os campos em branco e tudo isso de forma gratuita. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. Hoje, a partir das 4h45 da tarde, tem Manchester United e Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.